Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje, segunda-feira, dia 13 de setembro, mês da Bíblia. A frase bíblica de hoje é do Salmo 27. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor de minha súplica. Frase para ecoar no nosso coração e fazer com que nós tenhamos um contato maior com a palavra de Deus. Hoje é dia de São João Crisóstomo, a memória celebrativa que nós fazemos hoje do santo, e também na data de hoje, a memória histórica, em 1962, foi a criação de Roraima e do Amapá. E na data de hoje, em 1966, foi a criação do FGTS. Lembrando que hoje, segunda-feira, às 18 horas, na nossa comunidade paroquial temos a Santa Missa e após o Texto das Mulheres. O evangelho que vamos partilhar é de São Lucas, capítulo 7, os versículos do 1 ao 10, que diz: Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou a alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhes faça este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridades, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lucas, nos capítulos 5 e 6 do Sermão da Planície, dirige-se a Israel para mostrar o propósito da fé em Jesus. Para ele, Jesus é o Filho, revelador definitivo de Deus como Pai de infinita misericórdia. Os 2 capítulos anunciam essa boa notícia, concentrada em Mateus 6,36. Sejam misericordiosos, como o Pai de vocês é misericordioso. A obediência à palavra de Jesus traz a salvação. Por isso, o caminho de Israel é um caminho que todos são chamados a percorrer. Os pagãos precisam entrar na promessa feita a Israel, se quiserem produzir os frutos da comunhão com Deus e com os irmãos. Aqui estão os sustentáculos do Evangelho de Lucas, o evangelista que São Jerônimo alcunhou de o escriba da mansidão de Cristo. No Evangelho de hoje, mostra-se o caminho a quem provém do paganismo. Explica-se o que é a fé para Israel, para tornar essa fé acessível aos não-israelitas. A fé consiste em crer no poder da palavra, que vence a morte, e torna-se resposta de amor em relação àquele que perdoa. No centro, acha-se a figura do Batista, onde judeus e pagãos se encontram, pois ele convida todos à conversão. O centurião romano simboliza ao mesmo tempo os pagãos, distante da fé judaica, e Abraão, também pagão, que por sua fé tornou-se pai de todos os fiéis e depositários da promessa. O pano de fundo do episódio do centurião é a história da missão exitosa entre os pagãos, para os quais passou a salvação prometida, mas recusada aos judeus. A questão da fé dos pagãos não é só histórica, mas teológica. Por ser Deus amor e misericórdia, ele ama os que se fazem inimigos,
faz o bem sem olhar a quem e perdoa os banidos. Jesus, que cura o servo, o filho do centurião, que ressuscita o filho da viúva pobre e perdoa a pecadora, é o primeiro que faz o que disse em Lucas 6, do 27 ao 38. Não pode não se dirigir aos pagãos, tidos como inimigos, aos pequenos, simbolizados no filho da viúva pobre, e aos pecadores, a doença e a morte, consequência do pecado. Os excluídos tornam-se filhos prediletos da sabedoria, do Deus misericórdia. Jesus, na verdade, realiza a imagem de um Deus disponível e bom para todos. É a face do Pai, escondida nos séculos passados e revelada agora no Filho. Em Jesus, o Deus rico em misericórdia visitou o seu povo. Tanto os pagãos como os judeus precisam acreditar no poder da palavra e passar pela consciência da própria insuficiência. Os judeus confessam o próprio pecado, os pagãos a própria indignidade. A fé do centurião mostra-se tão grande que o próprio Jesus ficou admirado e declarou jamais ter visto tanta fé em Israel. Em simetria com o centurião do Evangelho, Lucas conhece um centurião em Atos, Cornélio, o primeiro a abrir a porta da igreja para a entrada dos pagãos. A fé é aqui descrita em sua identidade, em sua origem. Para Lucas, a fé é confiança absoluta no poder salvífico da palavra, que vem à luz pouco a pouco, gradual e progressivamente. A descrição é uma sequência de fatos. A fé nasce da extrema necessidade de uma pessoa que ouve falar de Jesus, que espera que Jesus venha à sua casa e intervenha. Constata que Jesus está pronto a servir e vem. Passa pela consciência da sua insuficiência e indignidade. Na trajetória do centurião, cada um de nós, leitores do evangelista São Lucas, podemos ver refletida a nossa própria caminhada de fé no poder da palavra do Senhor, que salva não só o judeu herdeiro da promessa, mas também o pagão, que na fé de Abraão se tornou o primeiro depositário da promessa. Na verdade, o ambiente para o pagão chegar à fé é menos propício que o ambiente há séculos preparado para o judeu. Jesus não está presente, o milagre se realiza em sua ausência. Os pagãos não ouviram diretamente a sua palavra, ouviram-na através de mediadores israelitas. Os pagãos, de fato, ascendem à fé depois da ressurreição de Jesus, ouvindo apenas a palavra levada depois de muitas resistências a eles por mediadores judeus. A fé se mostra em toda a sua nudez e, sobretudo, em toda a sua completude. A exemplo de cada um de nós, como falamos, que não vemos Jesus pessoalmente, não escutamos a sua voz, mas dependemos de mediadores para que a sua palavra chegue até nós. E mesmo assim, sustentamos e crescemos na fé. Que esta fé nos fortaleça e faça de nós imagem viva de Cristo ressuscitado na vida dos nossos irmãos e irmãs. Abençoado dia na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.